Os irmãos que puderem ficar em pé, vamos ficar em pé para adorar o Senhor, amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar
apague, não se apagará. Essa chama não. Diga com seu fôlego, essa chama não. Ergue a sua mão e declare. Ergue a sua mão e declare. Diga a ele, essa chama não vai se apagar. Não, diga, essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Bom dia, graça e paz. Nós vamos cantar novamente essa parte. Essa chama não se apaga nem se apagará. Eu não sei você, mas acho que diante do fogo você não fica triste. O fogo ele traz calor, traz algo bom, nos aquece. O fogo tem símbolo de alegria, de força. Então você vai se alegrar diante do Senhor. Se esta chama que está dentro de você não se apaga e nem se apagará, demonstre que você está no fogo do Espírito, não no fogo estranho, mas no fogo do Espírito. Então se alegre diante dele, declare isso novamente. Não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa Declare. chama não se apague, não Mostra que você está cheio do fogo, fogo do Espírito Santo. Declare, essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama. Só igreja, diga. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Você está na presença dele. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua. Ergue a sua mão e declare. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Nós somos atraídos, atraído pela tua presença, não me deixarei, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu pelo dia, essa voz que atraiu, essa voz que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu pelo dia me atraiu, e meu coração ficou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. Não me cansarei, eu não me cansarei. Aleluia, erga suas mãos, dê aplausos para Jesus, glorifica o nome dele. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. 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 Yefaras Auharam. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. És digno de louvor e adoração. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Amém. Bom dia. Graça e paz.
Deus tem um propósito. Abra a tua Bíblia em um texto que tem tudo a ver com o cântico. Êxodo 3. Amém? Versículos 1 ao 3. Êxodo 3, versículos 1 ao 3. O tema de hoje é a presença que provê. Amém? Qual o tema de hoje? Amém. Embora eu goste de pregar de uma maneira mais expositiva, hoje nós vamos uma pregação entre expositiva e temática, para que possamos compreender sobre essa presença que provê. Amém? Acharam aí? Êxodo 3, do 1 ao 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de quem? De Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, porque a sarça não se queima. Feche os olhos. Pai, queremos luz da Tua palavra. Por isso, Senhor, submetemos todo espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Ti, se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra como ela é, mata-me neste altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas for, Deus, para falar a Tua palavra pura, verdadeira, simples, completa, eficaz, como ela é, então dá-me unção para pregar, unção para ensinar, unção para curar, unção para libertar. Ilumina-me nesta palavra, preencha-me pelo Teu Santo Espírito, e que todos nós sejamos alimentados por esta palavra, que tem primazia neste lugar, na pregação bíblica e cristocêntrica, em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, na convicção que o Senhor ouve, e nós já Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar. Não há uma citação bíblica, eu quero que você entenda bem, não há uma citação bíblica onde a presença de Deus não mudou alguma coisa. Olha para alguém e diga aí, ó, se Deus está aqui, alguma coisa vai mudar em você. Amém? Não há um momento na Bíblia onde a presença de Deus não mudou alguma coisa. Ao lermos lá Gênesis capítulo 1, nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a presença de Deus, e Deus disse: haja, e começou a acontecer. A presença de Deus provê, a presença de Deus muda tudo. Quando nós começamos a entender que a presença de Deus é que restaura ou muda, altera, transforma a nossa história, nós vamos buscar mais a presença dEle. Então a necessidade que a igreja atual passe a buscar mais a presença dEle, para que Ele venha prover em todas as áreas. Mas muitas vezes nós fazemos o caminho inverso. Nós buscamos a provisão dEle, e não Ele. O Deus que provê está na busca por Ele, e não por aquilo que Ele dá. E quando nós buscamos apenas aquilo que Ele dá, entramos num vício falso, teológico, de teoria da prosperidade, ou teologia. Deus quer um povo santo que busca a presença santa. Mas talvez você fale: pastor,
Moisés não estava em oração, é verdade. Pastor, Moisés não estava indo à igreja para falar com Deus, é verdade. Pastor, Moisés não estava indo participar de um culto naquela hora, é verdade. Você fale, pastor, Moisés não estava fazendo uma campanha de jejum, de oração, nada disso, é verdade. Mas também é verdade que aquele homem nasceu para um propósito. Mas também é verdade que aquele homem foi preparado durante 40 anos no Egito, preparado durante 40 anos em Midian, e agora pronto para a presença dele. Nós precisamos passar por processos para entendermos o real motivo da presença dele em nós. Por que ele se faz presente? Então voltamos ainda em Gênesis. A Bíblia diz que ele esteve na criação e quando chegou a hora de criar o homem, ele se fez presente, não apenas liberou uma palavra, ele formou o homem com as mãos e depois, presente, ele sopra nas narinas de Adão e ele se torna alma vivente. E depois, todos os dias, na virada do dia, Deus era o Deus presente, que todos os dias ia conversar com Adão. Ele não ia, não era Adão que ia até Deus, Deus ia até Adão. Então Deus cria Adão e todos os dias se faz presente. E a presença dele sempre provia. A presença dele proveu, chegou uma hora que ele viu que Adão estava só, proveu para ele uma mulher. Adão estava satisfeito com a presença dele. O nosso mal é que nós não estamos satisfeitos com a presença de Deus. Nós estamos em um mundo onde são criadas diariamente necessidades. Ninguém tinha telefone, criou o telefone, todo mundo quis ter o telefone. Ninguém tinha celular, criou o celular, todo mundo quis ter o celular. Ninguém tinha o WhatsApp, criou-se o WhatsApp, todo mundo quis ter o WhatsApp. Ninguém tinha Instagram, criou-se o Instagram, todo mundo quis ter o Instagram. As pessoas vão criando necessidades, e as pessoas vão se sentindo insatisfeitas e vão querendo, e cada coisa que é criada humana vai nos distanciando do Criador. Porque vamos nos ocupando com criações humanas e nos esquecemos do Criador. Então a presença do Criador se torna secundária. Ainda bem que tem crente que concorda, é isso daí. Então, gastamos horas no telefone com alguém, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em tantas mídias sociais, e não investimos tempo com Deus em oração. Então, eis um segredo aqui. Moisés estava sendo conduzido como um pastor de um rebanho para ter um encontro com Deus. Deus faz uma ovelha se perder. Deus promove um encontro. Talvez alguma coisa de perda, alguma coisa não boa aconteceu na sua vida, só para que você viesse até Ele. Deus quis promover o encontro. Porque você estava lá já se esquecendo do seu propósito, do seu chamado, da sua vida com Ele. Então Ele promove algo para que você vá ao encontro. Então a Bíblia fala que Moisés foi. E aí ele viu algo que é comum no deserto, plantas pegarem fogo. É comum. Não era algo sobrenatural. Não, era comum plantas pegarem fogo. O problema ali é que aquela planta pegava fogo e não
consumia-se. Não era destruída pelo fogo. Foi isso que chamou a atenção. Lá em Brasília, quem já foi lá, ou em Goiás, tem os lugares lá planos, lá muito seco, no período de verão muito seco, as plantas pegam fogo sozinhas. Na época de seca, em muitos lugares aí, sertão, as plantas pegam fogo sozinhas. Então era comum. Então não era algo, uau, uma planta pegando fogo, uau, nunca aconteceu de uma planta. Não. Planta pegar fogo era comum. O que não era comum era o fogo não destruir a planta. Então, o que chamou a atenção de Moisés, e aquilo que está no versículo, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não era consumida pelo fogo. E então disse consigo mesmo, ele pensou, peraí, não está pegando fogo, mas não está, eu não vejo queimar as folhas, não vejo queimar galhos, não vejo cair nada dela. Agora vou me virar para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. Olha para alguém e fala assim, Deus às vezes é exibido. Fala. Deus se exibiu ali. Falou, deixa eu chamar a atenção de Moisés. Fez um fogo que não queimava a planta. E aí, Deus ficou esperando. Moisés falou, vou me virar. Olha o versículo 4 que diz, vendo o Senhor que se virava para ver. Você está entendendo um texto aqui de expectativa? Você acha que Deus não tem expectativa de ver você? Você acha que Deus não te espera em oração? Você acha que Deus não está ansioso, de uma maneira humana de falar, em querer ver você e conversar com você? Então Deus estava esperando. Ele chamou a atenção de Moisés, fez a sua exibição. Aí Moisés falou, vou virar, esse negócio não está certo. Está pegando fogo e não se consome. E Deus ficou na expectativa. Quando ele se virou para ver, aí Deus falou. A presença de Deus somente fará sentido quando você se voltar a ela. Captou ou não? A presença, diga isso para alguém, vai, para fixar isso na sua mente. A presença de Deus só fará sentido na sua vida se você se voltar a ela, a presença de Deus. Amém? Eu não vi muita gente não dizer. Eu vou esperar você dizer, até meia-noite eu saio daqui. Pronto, agora que eu vi. A presença de Deus. Enquanto Moisés não se virou, Deus não bradou. Enquanto Moisés não sentiu a curiosidade de entender melhor aquela visão, Deus não falou nada. Se Moisés tivesse olhado para a sarça e ignorado a sarça, não saberia o objetivo de sua vida. Você quer saber o objetivo da sua vida sem ir buscar a resposta? Então Moisés teve a provisão, e ali foi dupla, porque a provisão para a história dele, porque ele achou que a história dele já era, iria morrer no deserto de Midian, pastoreando ovelhas. Que história! Começou bem, no luxo, lá no Egito, 40 anos vivendo do bem e do melhor, e depois 40 anos só cuidando de um rebanho, e já a língua dele já era estranha. Ele já não falava mais a língua hebraica nem aramaica, ele só falava bé, né? O tempo todo com ovelha. Língua estranha. Bom, de repente ele vê Deus causando. E a presença de Deus tinha um motivo. Ele falou, desci, porque ouviu o meu clamor.
o clamor do meu povo. Desci porque ouvi o clamor do meu povo. Espera aí. 600 mil homens havia naquele tempo em Israel. Homens. Juntando com mulheres e crianças, cerca de 3 milhões de pessoas. Isso historicamente falando. Espera aí. Tinha 3 milhões de pessoas, só homens, sexo masculino, tinha 600 mil aproximadamente, lá dentro, no Egito, mas Deus olhou para quem estava, aonde? Fora, no deserto, afastado, longe da família. Então você acha que Deus não tem um propósito com aquele que ainda não recebeu Jesus? Você acha que Deus não tem um propósito com aquele seu familiar que está distante do Senhor? Você está enganado. Deus olhou para 600 mil homens, mas encontrou fora daquele lugar o homem que ele queria. Ele encontra Moisés trabalhando. Aqui é um segredo, eu vou abrir uma aspas, né? Deus não usa desocupados, tá bom? Captou não? Preguiçoso, desocupado, Deus não usa. Fecho aspas. Encontrou então Moisés trabalhando. Ele encontra Moisés trabalhando e leva ele ao encontro. Levou ele ao encontro e proveu para Moisés uma história que marcou o nome dele para o resto do planeta. Todo lugar no planeta onde se prega a palavra de Deus fala sobre essa experiência de Moisés. Todo lugar onde se prega a experiência de Moisés, prega o objetivo dessa experiência, que era salvar o povo do Egito. Então a presença de Deus provê. Amém? Deus não vai te chamar para nada. Deus nunca vai te chamar para nada. Deus provê. Outro homem que não estava orando, outro homem que estava distante do Senhor, outro homem que nem sequer conhecia Yahvé, que foi antecessor a Moisés mais de 400 anos. Abraão, dormindo, ouve uma voz: sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu hei de te mostrar. Gênesis 12:1. Deus se faz presente com uma voz inicialmente, mostra uma provisão para ele, um destino nesta provisão, leva ele a experiências de vida, 25 anos até ter o seu filho Isaque. Depois de seu filho nasce, já na adolescência, Deus provê de uma outra maneira, pede o seu filho. Ele vai entregar seu filho no monte, e Deus entra e se faz com um nome: Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da presença, o Deus da provisão. Porque aqui em Êxodo, Deus bradou do meio da sarça. Lá no monte, aonde Abraão foi sacrificar seu filho, Deus bradou: Abraão, não faça nenhum mal ao menino. E ele olha e tinha um cordeiro ali para sacrificar. O Deus da provisão. Deus não vai entrar na sua história por nada. Deus não quer que você seja alguém que está na igreja sem entender nada, sem ter experiência nenhuma com Ele, e ser apenas alguém, um número dentro da igreja. Na política nós somos números, mais nada. Isso quer qualquer banda, direita, esquerda, central, retaguarda, seja o que for, você é número. Agora, em Deus não. Deus, você é contado, porque Ele veio até você para prover algo.
E você precisa descobrir qual é a provisão que Ele tem para você. A Bíblia fala de um outro homem, que a presença dele foi para prover um rei para Israel. Nós conhecemos a história de Davi. O profeta representava a voz de Deus, a presença de Deus. Vai até a casa de Jessé. E lá, então, dentro da casa, ele não encontra o rei. O rei estava onde? O futuro rei de Israel estava onde? No pasto, fazendo o quê? Trabalhando. Estava trabalhando. Então, imagina um monte de homens dentro da casa de Jessé durante o dia. A hora de almoço, todo mundo em casa. Ele fala, opa, está faltando um, está lá trabalhando. Trabalhador esquecido. Ele vai lá até o trabalhador, manda chamar ele. Era ele. Deus proveu um rei de uma forma inesperada, que não foi conforme a visão de Samuel, porque Samuel também até quis escolher pela aparência, e Deus fala, não, eu olho o coração, e proveu um rei. A presença de Deus muda, a presença de Deus provê. Você olha para a Galileia, Jesus vindo, como provido por Deus para nós, como Salvador, e vai até a Galileia, a presença dele lá naquele lugar, onde os pescadores estavam, proveu para os pescadores um chamado, venha, eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Proveu salvação. Você não pode ter uma experiência com Deus para nada. Você não pode dizer, eu quero estar cheio da presença de Deus, e cair na unção da presença de Deus. Resultado. Se não houver resultado, foi tudo emocional, almático. A presença de Deus provê, a presença de Deus muda o cenário, a pessoa que estará envolvida, as pessoas ao redor, algo acontece com a presença de Deus. Se não houver uma provisão de transformação, de mudança, de restauração, de cura, de milagres, não foi presença de Deus, foi presença humana, almática, emocional. E a igreja não é chamada para um reino de emoções. A igreja não é Disney. Você não está num mundo de fantasias. Nosso mundo é real. Então, se ele é real e a presença de Deus é real, você precisa agora buscar a presença dele para alguma coisa. Você está aqui hoje por quê? Tenho certeza que nenhum de vocês veio me ver. E graças a Deus por isso. Mas eu quero crer que você está aqui por causa da presença de Deus. Porque você veio buscar a presença dele. Então, se você veio, alguma coisa tem que acontecer. Você não pode sair daqui do jeito que entrou, pior do que entrou, ou entrou mudo, saiu calado, entrou vazio, saiu furado. Você entendeu? Não. Você entrou aqui, alguma coisa tem que acontecer se você de fato está querendo a presença de Deus. Então Deus vai prover para você. Vai prover para o seu casamento. Vai prover para a sua família. Vai prover para as finanças. Vai prover para o trabalho. Vai prover para o namoro, para o noivado, para tudo que você precisar. Ele vai prover. Mas Ele precisa ver em você algo que foi visto em Moisés. Virar-se para entender. Moisés, naquele momento, não quis saber para onde o cordeirinho, a ovelhinha estava indo. Ele não quis olhar para o rebanho. Ele olhou para onde? Para a sarça. Se virou para entender que visão era aquela. Deus te deu uma visão? Quanto tempo você gasta em oração,
pedindo a Deus para entender essa visão. Quanto você busca nesta palavra resposta para a visão que Deus te deu. Porque tudo quanto nós necessitamos está escrito aqui. Tudo. Não há nada que Deus não tenha provido que não esteja escrito. Então eu preciso crer que a presença dele vai me prover algo. Para Israel, a presença dele proveu um libertador. Para Abraão, proveu um filho e uma nação que viria. Para Davi, proveu um reino. Para Jesus, proveu os discípulos e a igreja que hoje existe. E para mim e para você. O que a presença dele significa? Alguma coisa precisa acontecer. Se a sua vida em alguma área está fora de ordem, não está acontecendo nada do que você imaginava, do que a presença de Deus faria, então está na hora de você se virar na direção certa. Vire-se para entender qual é a visão. E quando você se virar para entender qual é a visão, entenda que você tem limites. E que Deus não está nem aí com seus limites. Porque Ele não depende das suas limitações. Quanto mais limitado você se sente, melhor para Ele, porque mais você depende dEle. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Então, não se sinta autoconfiante. Moisés não era autoconfiante. A hora que virou, que Deus falou, meu povo falou, opa, pode contar comigo, Deus. Já sei, não precisa nem terminar. O senhor quer falar? Já sei. O senhor quer que eu vá lá? Eu sei, entendi, eu vou lá. Eu resolvo essa parada, Deus. É comigo. Não. Ele falou, não, eu não sei nem falar direito. Humildade, simplicidade, sinceridade, expressão de fraquezas. Diante de Deus você não precisa ser um herói, não. Você não precisa querer contar seus feitos, não. Porque Ele sabe todos os seus feitos e os seus defeitos. Então você tem que ser verdadeiro. Mas continue na direção da visão. Continue entendendo que Ele é que vai prover. Que o resultado é Ele que vai causar. Só permanece na visão. Não saia da visão. Não interrompa a visão. Ele se virou para a visão, Deus falou que ele não conseguia mais ouvir o clamor do povo sofrendo, então ele resolveu descer. E desceu para chamar Moisés. Você pode pensar que Deus pode te chamar para algo poderoso nos dias atuais? E que não importa a sua idade, não importa o seu status, não importa se você é um esquecido ou um lembrado, Deus pode usar você para algo poderoso, então vire-se para a visão que Ele te dá. Não se esqueça que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, uma vez dizendo, Ele cumpre. Pode passar o tempo que for, vai acontecer. Mas continue na presença dEle. Quando você começa a desistir, começa a abandonar chamado, ministério, igreja, oração, leitura da Bíblia, você está se virando contra a visão e não na direção da visão. E você alonga ou destrói aquilo que poderia acontecer. Então volte para a visão. No versículo de número 4,
Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quando ele vai se virar para a visão, Deus se apresenta na visão. E Deus traz histórias geracionais. Deus traz promessas anteriores, porque quando evocava o nome de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele estava falando de promessas. O povo de Israel se vê como Deus, um povo da promessa, por causa disso. Então eles honram os patriarcas. Quando ele diz isso, e ele entendeu que era o Deus de seus pais, dos seus antepassados, ele esconde o rosto, ele se vê indigno. Quando você for orar a Deus, não diga para Deus que você merece alguma coisa, não. Ah, Senhor, eu mereço ser feliz. Ah, Senhor, eu mereço ter isso, eu mereço ter aquilo. Nós não merecemos nada, a graça é o favor imerecido. Se sinta indigno. Se humilhe. Foi o que Pedro disse: humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Agora creia que você indo na direção certa, e Deus começa a bradar, começa a falar com você, não pare de ouvir. Tire suas dúvidas, converse com Ele, queira entender. Moisés fez uma conversa. Moisés foi tirando dúvidas. Então, versículo 7, disse o Senhor: de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra boa e espaçosa, para uma terra boa e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, o lugar cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus fala assim: olha, amigão, eu vou fazer você agora enfrentar o seu medo, para que a minha vontade, a minha provisão se cumpra. Qual era o medo de Moisés? Voltar para o Egito. Por quê? Porque ele havia matado um egípcio. E claro, a sentença seria de morte. Provavelmente nesse período Ramsés II já havia morrido. Então Moisés, ele teme. Ele fica espantado com a visão. Ele se sente indigno em ver Deus ali, falando com ele, o chamando pelo nome, mas ele teme o que estava para acontecer, porque ele teria que voltar do lugar da onde ele saiu fugido. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhes Deus: certamente eu serei contigo, isto lhe será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Deus fala assim para ele: olha, vai lá, eu estou com você. O sinal que você vai ter é que quando você voltar, você vai trazer o povo aqui nesse monte. Ficou legal ou não? Não falou como seria a experiência?
o que ele teria que enfrentar. Falou, não, o sinal é que você vai vir para cá e nós vamos adorar aqui, ó, você vai adorar aqui nesse monte, com o povo. Não tem obstáculo nenhum, né? Ia ter obstáculo? Não. Não tinha exército no Egito, né? Não tinha soldado. Não tinha um faraó com coração duro? Não tinha. Né? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas Deus simplifica tudo. Nós é que complicamos. Então, para que você entenda a provisão de Deus, você tem que entrar na simplicidade dos resultados divinos. Deus é simples. Nós é que complicamos. Moisés entra no embate, começa a querer desistir, e Deus fala, não vai, chama o seu irmão junto. Mas você vai. E todos os sinais que nós conhecemos, as 10 pragas e a travessia do Mar Vermelho, aconteceram, e o povo vai novamente à terra de Midian, no deserto, para adorar ao Senhor. Cerca de 3 milhões de pessoas. Coloque-se em pé. Pastor, eu quero saber o que é que Deus vai prover para mim. Vire-se para a visão dele. Deus está te dando uma visão agora. Deus não te chamou para ser mais um dentro da igreja. Não, Deus não te chamou. Charles Spurgeon, aos 6 anos de idade, já tinha lido 100 vezes o livro O Peregrino. Deus não te chamou para ser mais um. Não importa a sua idade. Você precisa se envolver com esse Deus que te chamou. Você precisa buscar diariamente mais dessa presença. Não é somente no culto. Ah, não, pastor, o senhor não faz o culto da busca do Espírito Santo. Queria tanto que tivesse esse culto. O que te impede de você buscar o Espírito Santo na sua casa? No seu quarto? O que te impede? Ah, pastor, o senhor não faz vigília aqui na igreja. O que impede você de passar a noite orando na sua casa? Precisa de um microfone para você? Precisa de um altar? Precisa de povo vendo você orar? Faça a sua vigília. Porque você está terceirizando uma responsabilidade da provisão de Deus. O Deus que provê, ele vem de maneira individual. Nenhum desses homens foram chamados coletivamente. Foi individual. A experiência do Deus que provê é individual. Aí depois, a partir de você, uma série de pessoas são abençoadas. Mas enquanto você não entender o Deus que provê pela presença dele, você continuará um crente cansado, à beira de desistir, olhando para defeitos das pessoas, olhando para defeitos da igreja. E eu quero te dizer, a igreja nada mais é do que um lugar cheio de pessoas imperfeitas cultuando aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Então, se você estiver buscando uma igreja perfeita, pode já morrer hoje, que você não vai encontrar. Então, você agora vai buscar a presença perfeita de Deus. Então, você não vai falar com ninguém agora. Porque ou você busca a presença de pessoas, ou você busca a presença de Deus. Então você vai buscar a Deus agora, querer entender a visão dele para você. Então não tenha receio. Se você quer sair do seu lugar, vir aqui à frente, se você quer encostar na parede, como se fosse o muro das lamentações, vá, não tem problema, faça conforme a sua fé, mas faça. Não fique esperando alguém ir até aí, te abraçar, coitadinho, não fica com espírito de autocomiseração, não.
Saia desse espírito miserável. Não fica nesse coitadismo, se existe essa palavra. Vá na direção da visão, vire-se para a direção da visão. Vire-se para esta palavra. Vire-se para ela. Você ouviu ela de uma maneira simples, sem nenhuma linguagem acadêmica, uma maneira simples, para que todos aqui de qualquer idade possam entender. Então vire-se para Ele e queira entender o que a presença dEle vai prover em você. Você está entendendo? O que a presença dEle vai prover em você, individualmente. Amém? Vamos orar? Você está pronto? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente também, fique à vontade. Você está livre, você está em casa. A coisa que eu mais gosto é de ver você se sentindo em casa aqui na igreja. Isso é o mais saudável, você estar em casa, que é lugar de acolhimento, é lugar onde Deus ouve você, e você é atendido, porque Ele te ama e quer revelar-se a você, o Deus que provê. Entenda qual é a provisão dEle para você agora. Comece a orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra simples, direta. Queremos, ó Deus, entender qual é a sarça que está queimando ao nosso redor, que não estamos enxergando. Queremos entender, ó Deus, qual foi a sarça que queimou e nós ignoramos. Queremos, Senhor, virar-nos para a direção da sarça que arde e não se queima. A direção da Tua presença é o fogo que não faz mal, mas faz bem. É o fogo que revela, é o fogo que purifica, é o fogo que dá destino, é o fogo que gera vida, é o fogo da voz da Tua palavra. É o fogo da Tua presença, é o fogo da provisão. Vem, Senhor, prover agora para cada um, Senhor. A Tua presença que provê, venha prover em minha vida e venha prover na vida de cada um que aqui está. A Tua presença não é algo qualquer. O Senhor não se revela para nada. O Senhor não nos chama para nada. O Senhor nos chama por propósitos. O Senhor se revela a nós porque tem propósitos. Por isso, ó Deus, agora que cada um venha entender, Senhor, a provisão Tua, a provisão da Tua presença, porque o Senhor está aqui, presente. Que cada um venha entender por que o Senhor o chamou. Porque a Tua presença atraiu eles, porque houve um fogo que chamou a atenção, porque o Senhor o chamou, porque Moisés, a Tua palavra diz, que foi chamado pelo nome. Moisés não precisou se apresentar, não houve uma entrevista, houve uma apresentação de destino. Deus sabia quem era Moisés, mesmo Moisés ainda não sabendo como ouvir Deus. Oh Senhor, muitos de nós não sabemos como Te ouvir, por isso o Senhor se revela pela Tua palavra. E agora, Senhor, esta palavra pregada em nosso meio venha ser a revelação que cada um espera para entender
a visão. Pai, Daniel, quando não entendeu a visão que foi dada ao profeta Jeremias, ele orou, até entender. O que mais falta em nós, Senhor, é tempo em oração. Temos orado pouco, temos buscado pouco a Tua presença, e queremos resultados divinos com uma busca medíocre. Mas que hoje, ó Deus, cada um de nós possamos mudar isso e sair, ó Deus, de uma busca medíocre para, Senhor, uma busca incessante, como Paulo dizia: orai sem cessar. Que a nossa oração seja incessante, que não venha cessar em nenhum momento. Que a busca por Ti, Senhor, seja contínua. Não importa o que estejamos fazendo, a nossa mente voltada a Ti, o nosso coração voltado a Ti, os nossos olhos voltados a Ti. Oh Deus, em todo o tempo, até que o Senhor se revele, até que o Senhor dê o destino, até que o Senhor fale qual é a provisão. E à medida, Deus, que entendermos a provisão primária, iremos entender as secundárias que virão. Foi assim com Moisés. A provisão primária foi: vocês virão até este monte para me adorar. Esta era a visão primária. Aquele lugar, o lugar da visão, o lugar da sarça, o lugar do fogo, o lugar da presença, o lugar que foi atraído. Ali o povo viria para o culto, para a adoração. Mas, Senhor, até que chegassem ali, houve necessidade de visões secundárias. Então, a vara se transforma em uma serpente. Depois volta a ser vara, a mão se transforma em mão leprosa e depois volta ao estado normal. As pragas vêm ao Egito, 10 pragas. O povo é liberto, o mar se abre, o povo atravessa. Tudo isso eram visões secundárias. A visão primária tinha a ver com a Tua presença. Todas as outras coisas eram provisões, mas a visão primária tinha a ver com a busca à Tua presença. Por isso, ó Deus, que cada um que aqui está tenha como objetivo principal a Tua presença. Então veremos, Senhor, diariamente as provisões acontecendo em toda e qualquer área. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, faz isso, Senhor, agora, Pai. Que cada um, Senhor, volte-se agora para a visão primária, o objetivo pelo qual o Senhor nos chamou, que é para Te adorar. Que subamos o monte agora, que adoremos a Ti, que sejamos atraídos pela Tua presença. Como o próprio Senhor Jesus disse, que assim como Moisés ergueu no deserto a serpente, e ali foram curadas as pessoas, também quando Jesus fosse erguido na cruz, atrairia muitos e salvaria, como está em João capítulo 3, versículos 14 ao 17. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença agora, que nos atraiu a este lugar, que nos tirou de casa neste domingo, que agora, Senhor, possam compreender a visão e possam, Senhor, agora entender que o maior objetivo nosso é a busca pela Tua presença. E quando estamos na motivação certa, a provisão vem. Oh Senhor, que a nossa motivação seja Te adorar, Te cultuar, honrar a Tua presença, honrar o Teu Espírito, honrar o nome de Jesus, honrar a Tua palavra.
E então, Senhor, quando estamos com a visão certa, o objetivo certo, assim as provisões em meio ao caminho vão surgindo. Oh Deus, Tu que és o Deus da presença, o Deus que provê, venha prover agora na vida de cada um que está, Senhor, dentro da visão certa, a vida como um altar a Ti, a vida para cultuar a Ti, a busca incessante de estar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Comece a orar agora, ore a Deus, agradecendo, seja cheio do Espírito Santo, encha-se da presença de Deus. Se você é batizado na evidência de falar em línguas, fale em línguas estranhas agora, fale, profetize agora, edifique-se a si mesmo agora, fale conforme o Espírito Santo te direcionar, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio, cheia da presença do Espírito Santo. Não saia da visão, não vire as costas para a visão, não ignore a visão da presença de Deus, mas atraído por esta visão, encontre o Deus da presença, o Deus que provê. E Ele está provendo agora para você, Ele está provendo para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para as suas finanças, para o ministério, para a igreja. Ele está provendo para os seus filhos, Ele está provendo para os seus pais, Ele está provendo agora nas áreas em que você necessita de provisão, Ele está provendo, mas que você esteja nele por quem Ele é, pela presença dEle, porque a presença dEle provê cura, provê libertação, provê respostas, provê destino. Você está diante do Deus que provê. Então, em nome do Senhor Jesus, encha-se do fogo do Espírito, encha-se da presença dEle, porque lá no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, a presença dEle proveu o derramamento do poder do Espírito Santo sobre toda a carne. Homens e mulheres profetizaram, velhos passaram a ter sonhos. Deus derramou propósitos, visões e dons sobre a igreja. A presença dEle provê. Receba da presença de Deus, receba da provisão de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queira mais, faça como Moisés, vire-se para a sarça, vire-se para o fogo, volte-se para a voz de Deus, volte-se para aquilo que Deus quer, volte-se, e você verá que a presença de Deus é a presença que provê. Ele é quem abre caminhos, Ele é quem faz o deserto virar terra plana, Ele é que faz com que o mar se abra, Ele é que faz com que o sol pare, com que a chuva desça, com que o fogo venha, é Ele. Por isso agora, na presença do Deus que provê, encha-se do Espírito Santo, fale das suas fraquezas, fale das suas limitações, fale das suas desistências, dos seus desejos de desistir, mas que agora você se volta para Ele, para o Deus que provê, por meio da presença dEle, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E se você está aqui, eu gostaria de sentir ainda mais a presença de Deus em você, venha até a frente, venha rapidamente, venha à frente e fala: Senhor, eu quero mais, venha. Nós não vamos pôr a mão sobre você para orar, a menos que o Espírito Santo direcione, mas eu quero que você venha buscar, como se você estivesse fazendo como Moisés, virando-se na direção da sarça que ardia e não se consumia, virando-se para a direção do Deus da presença, o Deus que provê. Vire-se para Ele, vindo para cá, e comece a querer entender, comece a entender a visão, comece a entender. Aleluia. Pastora Sumaia,
falou de uma visão que ela teve, como está escrito lá na palavra de Deus, cordonizes sendo liberadas, ou seja, provisão sendo liberada sobre a sua vida. É tempo de findar-se a escassez, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, busque mais a presença dEle, busque. Diga para Ele que você quer sim saber por que você foi chamado, que você quer entender qual é o propósito dEle em te chamar, que você não quer ser apenas mais um dentro da igreja, mas que você quer influenciar esta geração, que você quer ser alguém que abençoa esta geração, alguém que liberta essa geração, alguém que está disposto a pagar o preço para que a presença que provê seja liberada às nações. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, busque, creia, receba, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Continue. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Em ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor declare isto. Me deixará, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Renda-se a Ele. Eu me lanço aos Creia na visão que Deus está dando a você. Creia nesta palavra pregada. Ela é a visão de Deus para você. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos aplaudir Jesus, glorifica o nome dEle. Receba, Senhor, este louvor. Obrigado a Deus por nos atrair pela Tua presença e nos falar qual é a provisão que o Senhor tem para nós. Louvado seja Deus, amém. Eu quero fazer uma pergunta para você que ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso hoje. Se houver, só erga a sua mão onde você está. Há alguém que ainda não fez a oração recebendo Jesus? Amém. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente. Se tem alguém que gostaria de se reconciliar com Deus, esteve distante, gostaria de voltar a servir, a empenhar-se com Ele, vem aqui à frente. Vocês vão repetir uma oração aqui e entender um pouco mais do Deus que provê. Amém? O Deus da presença, o Deus que provê. Fátima. Eles vão repetir uma oração recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que estão se reconciliando, por favor, aqui. Amém. Esse é um momento, um momento maravilhoso do culto, porque é um momento que altera destino, porque é um momento de virar-se para a sarça, de entender o propósito. Isso é maravilhoso. Fique em pé, estenda as mãos à frente. Nós vamos orar por eles, e eles vão repetir oração aqui com os pastores. Cada um vai repetir oração de reconciliação ou recebendo Cristo como Senhor e Salvador, e nós vamos interceder. Amém? Direcione as mãos. Pai, obrigado a Deus agora por essas vidas que o Senhor trouxe para o teu aprisco, que o Senhor atraiu pela tua presença, e a tua provisão veio agora sobre eles. Obrigado a Deus, porque o Senhor está alterando destinos, o Senhor está mudando a história, tanto daqueles que hoje recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como aqueles, ó Deus, que retornam à tua casa, que reconciliam-se consigo. Ó Pai, que o nome deles esteja escrito no livro da vida. Ó Pai, que eles sejam lembrados diante de Ti, que esse dia, Senhor, fique para a memória eterna, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor os chamou, o Senhor os escolheu, e nós, Senhor, honramos isto, e nós os abençoamos agora, para que vivam uma vida cheia da Tua presença, provida pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai, oramos na convicção, o Senhor ouve, assim nós os abençoamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Jesus, vamos aplaudir Jesus. Obrigado, ó Deus, por essas vidas que estão, Senhor, na Tua presença, Pai. Louvado seja Deus. Obrigado porque salvação chegou a essas vidas. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus, amém. O irmão, como é o nome do irmão? Nelson, Adelso. O irmão Adelso, que está hoje reconciliando, vem aqui, eu quero te honrar aqui. O irmão Adelso, nós estávamos fazendo aqui pode sentar, gente, pode sentar. Nós estávamos fazendo aqui a mini reforma, né, para o evento, para a conferência. Aí estava lá a minha esposa, ela fora, a gente ali tentando cortar, mais ela lá. Nós estávamos cortando. E no momento que a gente cortava, começamos a orar a Deus, falamos, Senhor, e até choramos, falamos, Senhor, será que não há alguém com um coração tão bondoso, generoso, que possa olhar com amor esta casa e cuidar desse jardim, Senhor?
Eu lembro que os nossos braços ficou todo arranhado, né? Porque imagina, a gente não entende, né? Só misericórdia Sem de nós experiência cuidando de nenhuma. jardim. Experiência zero. E foi interessante, porque isso aconteceu durante a manhã, Para meio-dia, pra quase meio-dia. quase meio-dia. Aí você continua. Aí, daqui a pouco, à tardezinha, lá, chega aqui o irmão, É o pai da... que é o pai da Simone. Cadê a Simone? Tem? Ali, a Simone Matias, ali. E ele começa lá a cortar. Eu falei, ô irmão, você conhece? Eu gosto de fazer essas coisas. Aí veio com habilidade, com um amor que eu falei, meu Deus, eu chorei. Eu nunca vi um amor desse. E foi lá, começou a cortar, trouxe suas ferramentas, aí cortou, daqui a pouco ele vai para o jardinzinho ali, na esquininha ali, tem um jardim na frente, era feio, para mim ali era um matagal, né? E ele vai lá, ele começa a zelar com amor. E ele fez um Éden ali. Ele comprou grama, ele comprou pedra, comprou planta, tirou os matos, tirou as coisas feias lá, as ervas daninhas, tirou tudo. Aquilo ali ficou lindo. Nós não pedimos nada. Nós não fomos até ele. Deus trouxe ele. Ele foi atraído pela presença. E está lá fazendo. Eu quero te honrar por isso, viu? Eu gostaria que você orasse por ele. Amém? Pai, nós honramos, Senhor, esse irmão. O zelo, Senhor. Alguém que nem membro era da igreja. E de repente o Senhor veio com o coração. E olhou para a parte externa do templo. E está dentro agora do templo. Cuidou o Senhor do jardim. Ah, Senhor, assim como Ele cuidou desse jardim, investiu no jardim, cuida da vida dele, Senhor. Investe na vida dele. Dê, Senhor, a ele, a sua esposa, a sua casa, a família, descendência, todas as provisões que ele tem buscado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor a Deus e o zelo, o empenho que ele, Senhor, dedicou ali, possa ser visto na vida e na história dele, Pai. Nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Ele falou aqui, vou continuar cuidando do jardim da casa. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora Deus sim, a frente da igreja vai ficar, tá linda, né? Já está linda para a glória de Deus. Ele está aqui me dizendo que foi um chamado de Deus, já que ele estava vindo para frequentar a casa, que ele fizesse alguma coisa. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, amém. É assim, quando nós entendemos que não estamos aqui por estar. Ninguém está aqui para ou por nada. Todos nós estamos aqui porque temos alguma coisa que podemos servir ao Senhor. Amém?